Estão de pé. Abrir-se a palavra do Senhor no livro de João, no primeiro capítulo. Glória a Deus e poder, aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Amém, irmãos? Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém, irmãos? Pode tomar o assento. Glorificando a Deus. Gostaria que os irmãos estão com a Bíblia aberta, se quiser. Daqui a pouco a gente vai ler uns outros versículos. Mas o que Deus colocou no meu coração, né? Assim que o pastor me incumbiu de trazer a mensagem, a gente sempre ora, Deus pede para que seja algo que seja da vontade de Deus, não algo que a gente como ser humano, né, gostaria de manusear, né, a palavra do Senhor ou falar, mas algo que o Senhor quisesse falar com a sua igreja. Assim como Ele falou comigo, eu creio que vai falar com cada um de nós, e o Espírito Santo eu creio que vai revelar no coração de cada um conforme a necessidade. Mas o tema dessa mensagem de hoje é a supremacia de Cristo, né, irmãos? A autoridade maior que é Cristo sobre as nossas vidas, sobre a igreja, né? Ali os versículos que nós lemos diz que nada do que foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não existiu somente aqui nesta terra, né? A obra grandiosa dele que a gente conhece, que é a obra da cruz, que é a sua grande obra, a qual é o motivo de nós estarmos aqui hoje, por causa desta grande obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas as obras de Cristo, elas já vêm desde o início, né? Antes de tudo existir, todas as coisas existiram, a palavra nos ensina por Ele e por meio dele. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, como a gente leu ali. Jesus, ele mostrou humildade quando caminhou sobre essa terra, mesmo sendo Deus encarnado, né? Mesmo sendo o Filho de Deus no corpo do ser humano. Ele mostrou humildade mesmo tendo todo o poder sobre as suas mãos. E ele mostrou que poder ele não se mostra. Jesus, muitas vezes quando operava os milagres, ele pedia para muitas vezes que as pessoas não falassem. Esse é o nosso Deus, um Deus supremo. Um Deus que mesmo antes de tudo existir, Ele já estava premeditado, a sua grande obra já estava escrito, já estava, eu e você já antes mesmo de nós nascermos, nós já havíamos sido comprados por Ele. Eu queria também aproveitar, aqueles que deixaram a Bíblia aberta, fazer uma segunda leitura que está no livro de Colossenses. No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao 20. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 20, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados,
sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha só, irmãos, que poderosa essa palavra. Isso é uma palavra que ela nos ensina, né, a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, nós temos que ter em mente nas nossas vidas que Jesus Cristo, sim, Ele é o nosso Salvador. E como eu falei, isso foi uma grande obra dele na cruz. Mas Ele já é desde o começo, irmãos. Ele já é Deus, Ele já é a autoridade maior desde o início, irmãos. Desde o início. Antes de que todas as coisas existissem, Ele já existia. E por Ele todas as coisas que existem foram feitas. Não há nada nesta terra que Jesus Ele não saiba e não foi Ele quem fez. Quando Ele andava sobre essa terra, às vezes ali os fariseus e aqueles mestres da lei queriam confrontar Ele, né? Muitas vezes com a própria Escritura Sagrada, mas eles não imaginavam que estavam diante daquele que tudo criou, daquele que estava à frente de tudo quando ainda não havia nada. A palavra do Senhor diz que Deus criou a luz, criou todas as coisas, criou o homem. E quando Deus cria o homem, Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso nos mostra que Deus Ele não estava sozinho. Ninguém faz nada sozinho e usa, né? Façamos. Tem mais de um, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já estava desde o começo. Ele é a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação, o primeiro. Já estava com Deus desde o começo, desde o início. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, diz a palavra do Senhor. Como eu citei antes, Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que Deus está dizendo assim: conforme a nossa semelhança. Jesus já estava desde o início, antes mesmo de Deus nos criar. Jesus já estava ali. Ele é antes de todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Tudo que há nessa terra, como eu mencionei, Jesus Cristo é antes. Cristo, o cabeça da igreja. No versículo 18 diz assim: e Ele é o cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Sabe, irmãos? Como eu falei, a gente pode ver Jesus Cristo desde o início. E lendo a palavra do Senhor, a gente aprende que em toda a Escritura a gente pode ver Cristo. A gente tem feito, juntamente com os pastores e alguns outros irmãos, a gente tem feito o curso bíblico lá na Igreja de Deus no Brasil. Pastor Alex tem sido de grande valia
para o nosso aprendizado. E a gente aprende, irmãos, que Jesus Cristo ele estava em cada detalhe. Até mesmo na construção do tabernáculo, em vários detalhes, irmãos. Dos tempos antigos, Jesus já estava presente. Aleluia. Os indícios do Messias, do Salvador, Aleluia. já estavam ali Glória. presentes na arquitetura, no jeito de Deus preparar todas as coisas. Deus ele não faz nada por acaso, né, irmãos? A gente aprende isso, que quando a gente estuda a palavra do Senhor, você aprende que Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele não faz nada por acaso. Deus Santo, aleluia. Não é mera coincidência a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem o início, contexto, também nos diz o final da igreja do Senhor, para onde nós vamos. Sabe, irmãos, quando você começa a estudar a palavra, você começa a ver as coisas se encaixando. E eu não quero fugir muito aqui da palavra do Senhor, mas dizendo que todas as coisas escritas na palavra do Senhor nos apontam para Cristo, nos apontam para o sacrifício da cruz, nos mostram que desde o início Ele estava lá, desde o início da criação, antes mesmo da criação, o nosso Senhor já estava lá. Glória ao teu nome, Jesus. O Verbo se fez carne, encarnou, morreu e ressuscitou. Aleluia. Nosso Deus, Ele encarnou um corpo humano, esteve aqui nesta terra, como carne e osso, assim como eu e você. Morreu na cruz do Calvário, cumpriu aquilo que o Pai enviou Ele fazer e ressuscitou. Grande obra o Senhor fez, irmãos. Glória a Deus. E eu meditava também nessa palavra, eu dizia, Senhor, mas tudo bem, supremacia de Cristo, né? Creio que todos os irmãos sabem, todos, né? Nós soubemos que Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Jesus, nosso Deus, entregou, né, tudo nas mãos de Jesus. Mas o que mais, Senhor? O que mais o Senhor quer falar comigo? E o Senhor, muitas vezes, o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes a gente esquece, né, irmãos? A gente esquece dessa supremacia de Cristo. Olha para Jesus só quando a coisa tá feia, como diz, né, o ditado. A coisa tá feia. A gente lembra que Jesus usa Jesus como se fosse um amuleto. Não que a gente não deva orar, irmãos. Não é isso que eu quero dizer nessa noite. A gente deve entregar tudo nos pés do Senhor. Orar, buscar, entregar as nossas angústias nos pés do Senhor. Mas não buscar Ele somente quando as coisas estão feias. Reconhecer a supremacia de Jesus na nossa vida, a grandiosidade de Jesus na nossa vida, todos os dias. Sabe, irmãos, é uma coisa que eu já falei aqui em cima e digo: o simples fato de nós levantarmos da nossa cama de manhã, colocar os nossos pés no chão, levantar, poder ir para o colégio, ir para o nosso trabalho, isso já é uma grande bênção de Deus. Aleluia. Já é um grande motivo para nós glorificar a Deus e reconhecer a grandeza Aleluia. do poder de Deus na nossa vida, porque o fôlego de vida quem nos dá é Ele. Aleluia. Se amanhã Deus decidir que é o nosso último dia, ou até mesmo hoje, né, irmãos? São 8h46, né? Ainda temos algumas horas ainda desse dia de quinta-feira. E se Deus decidir que essas são as nossas últimas horas,
Quem impedirá? Quem pode, né, como diz a palavra, acrescentar mais uma hora na sua vida, mais um dia que seja? Só o nosso Deus, irmãos. Oh, Jesus. É só o nosso Deus que pode fazer isso. Assim como a gente tem relatos na palavra do Senhor, que Deus acrescentou anos de vida, que Deus recolheu. É o nosso Deus, irmãos, é a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. É Ele que ordena se amanhã nós vamos levantar. É Ele que ordena se aquele que não pode e amanhã vai levantar. Oh, Santo Deus, Santo Deus. É Ele que ordena, irmãos. Ele tem todo o poder. Cabe a nós entregar nossas vidas nas mãos de Cristo e reconhecer isso, irmãos. Reconhecer que Ele é poderoso na nossa vida. Ele é poderoso para fazer, cumprir as promessas que nos fez, porque a promessa que Deus te fez, Ele vai cumprir. Aleluia. Talvez recebeu uma promessa do homem e ela não se cumpriu e você se frustrou. Saiba que não foi Deus quem te prometeu. Porque o meu Deus, o Deus que eu conheço, o Deus da palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele cumpre, Ele promete. Muitas vezes é nós, irmãos, que não entendemos a necessidade de nós estarmos debaixo da poderosa mão do Senhor, reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo que Deus é maior nas nossas vidas. Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa vontade, o nosso querer, ela anula essa supremacia de Cristo na nossa vida, porque o nosso Deus, ele não é como o nosso inimigo, irmãos, que arromba. Você já viu alguém possesso por um demônio? Eu creio que aqui todos já viram. Aquele demônio, ele não foi convidado pela pessoa para estar ali dentro de si. O inimigo, ele entrou, alguma brecha, ele entrou e ali está, ou estava. O nosso Deus não, irmãos, o nosso Deus, ele bate. A palavra do Senhor diz que Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Cabe você querer ou não abrir a porta do teu coração para que Ele venha fazer morada. Se você não abrir, irmãos, Ele não vai arrombar. Ele não é ladrão, Ele não vai botar o pé na porta, Ele vai bater. Cabe a nós ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Sabe, irmãos, a gente sabe quando é Deus que está falando conosco. Eu estava ali no instrumento e estava observando o que a pastora estava falando, e os louvores estavam falando, e Deus já vinha falando comigo, e confirmando a palavra do Senhor. Deus, Ele fala, irmãos. Talvez você não vai ouvir audivelmente a voz falando no teu ouvido, ou talvez vá. Eu vi muitos testemunhos de pessoas que ouviram a voz do Senhor, mas talvez Ele vai falar no teu coração, talvez Ele vai falar através do irmão uma palavra. O certo é que Ele fala conosco. Nós temos que estar com o nosso coração aberto, reconhecendo a autoridade máxima que é o Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. Sabe, muitas vezes a gente deposita a fé em homens. Eu glorifico a Deus, irmãos, pelos pastores que nós temos nessa casa de oração. Não é para engrandecer ninguém aqui, eles sabem, e eu conheço o coração deles. Eu sei que não vai descer para o coração deles, né? Mas eu glorifico a Deus pela vida deles, que são homens e mulheres de Deus que estão à frente desse trabalho. Mas a nossa fé não tem que estar firmada neles, irmãos. A nossa fé, junto com eles, tem que estar firmada em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Porque nós somos homens e falhos, irmãos, e quando nós tropeçamos,
aqueles que estão olhando para nós também tropeçam. E se a nossa fé estiver firmada em Cristo, nós vamos ver o nosso irmão tropeçar e nós não vamos tropeçar com ele, muito menos julgar ele. Nós vamos lá e vamos estender a mão, porque a nossa fé está em Cristo. E a gente sabe em quem a gente tem crido. Aleluia. E a gente sabe que nós somos seres humanos e que a autoridade máxima, a supremacia, ela é só do nosso Senhor. Paulo já advertia, né? Guarda o tesouro em vaso de barro. Guarda aquilo que tu tem de melhor, que Deus te deu de melhor, os teus dons, o teu amor pela palavra, o teu em vaso de barro, irmãos. O que quer dizer isso? Com humildade. Reconhecendo que aquilo que está dentro é precioso e não o vaso. Aleluia. O vaso ele é de barro, irmão. Mas aquilo que está dentro de nós, Deus. ele é precioso porque ele vem do céu. E quando você, com humildade, você recebe as coisas do Senhor e glorifica a Deus e entende que aquilo não é teu, é de Deus. O dom que Deus te deu não é teu, é de Deus. É para tu usar em favor de outras vidas. Eu acho lindo, irmãos, quem tem dons de línguas, dons de curar. Mas isso é dom de Deus, irmãos. Glorifica a Deus porque Deus ele dá para a sua igreja. Aleluia. Deus ele dá para nós, para que a glória dele venha resplandecer na nossa vida. Não nós, irmãos. Quem somos nós? Quem sou eu e você para se gloriar de qualquer coisa? Por mais que seja tocar um instrumento, pregar muito bem, cantar muito bem, curar, expulsar demônios em nome de Jesus. Quem somos nós, irmãos? Somos apenas ferramentas. Aleluia. Somos apenas vaso de barro nas mãos do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. A supremacia ela é toda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero ativar em você hoje, nessa noite, essa gratidão e esse reconhecimento. Faça uma breve análise do que Deus tem entregado nas tuas mãos, ou daquilo que tu tem buscado diante de Deus, e veja se Deus está sendo glorificado naquilo, ou veja se você está buscando isso para glorificar o nome do Senhor. Senhor, eu quero o dom de cura, Senhor, mas eu quero o dom de cura, Senhor, para o teu nome ser glorificado. Aonde eu pôr as minhas mãos, os enfermos vão ser curados, mas é para o teu nome ser glorificado, Senhor. Não foi o irmão Maico, não foi a irmã Marina, o irmão Paulo, não, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina que os discípulos, onde passavam, eles curavam, eles colocavam as suas mãos sobre os enfermos, eles eram curados. E muitas vezes ali aqueles homens queriam idolatrar, queriam adorar eles, e eles, não, nós não somos dignos. Imagina, irmãos, os discípulos que andaram com Jesus, que faziam milagres. Quem somos nós, irmãos? Pessoas que andaram no meio de Jesus, com Jesus, fazendo a obra do Senhor junto com Ele. Não se prostre diante de nós, não nos adore, porque somente um é digno de ser adorado. Glória! Somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Teu nome, Jesus. Aquele quem foi pregado na cruz por nós. Só o nome dele deve ser adorado. Quando nós reconhecemos isso, irmãos, o Espírito Santo ele começa a trabalhar na nossa vida. Todo o ego, toda a soberba, irmãos, cai por terra. Todo o ego, toda a soberba, Deus ele não opera, irmãos. Deus ele não se agrada de ego, soberba. Deus ele gosta de um coração humilde, irmãos, e quebrantado. Aleluia. Um coração humilde e quebrantado. Deus não desprezará.
aquilo que tu pede, eu creio que Deus vai te dar. Aleluia. Para a glória dele, para você usar na vontade dele. Deus de poder, aleluia. Supremacia, autoridade máxima. É, Senhor. Jesus Cristo é a autoridade máxima sobre a igreja. É claro, irmãos, que nós temos os nossos líderes terrenos, como os nossos pastores, os nossos lideranças de departamento, que também faz parte de honrar a Jesus, honrar a Deus, honrá-los. Também faz parte. Se a gente não consegue honrar o nosso pastor, que a gente vê quase todo dia aqui, como a gente vai honrar alguém que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente nunca pôde ver? É pela fé, irmãos. E quando você faz isso pela fé, você vai honrar os seus líderes. Você vai honrar a liderança dos departamentos, você vai, porque você quer honrar a Deus. Mas sempre lembrando, irmãos, que a supremacia é do Senhor Jesus. Toda autoridade, tudo aquilo, irmãos, que vem contra a palavra do Senhor, você tem que sempre pensar que a autoridade máxima é o Senhor. Aleluia. Você tem que agradar o Senhor. Paulo mesmo diz, né? Que o que é melhor, eu agradar aos homens ou a Deus? A Deus, né, irmãos? Muitas vezes a gente fica preocupado, mas será que eu vou desagradar aquele meu parente? Se eu não tomar um copo de cerveja com ele no aniversário dele, será que ele não vai ficar chateado comigo? Ou será que talvez se eu não ir naquele lugar lá onde é que vai ter coisas desagradáveis a Deus, será que tal pessoa não vai ficar chateada comigo? Irmãos, primeira coisa você tem que pensar em agradar ao Senhor. E se possível, e se não te fazer pecar, agradar o teu próximo. Mas primeiramente ao Senhor. Sabe, irmãos, por muito tempo a gente teve os irmãos da Marina, logo a gente se converteu, a gente ficou um tempo assim sem, né, participar de algumas coisas, porque havia algumas coisas que a gente não concordava. E foi um tempo, irmãos, que Deus nos honrou assim, e hoje, graças a Deus, eles nos respeitam, e a gente pode estar junto com eles, em comunhão com eles, e eles nos respeitam, nos aceitaram a nossa fé. Então tem um tempo, irmãos. Talvez a gente poderia ter pensado assim, não, mas eu não vou deixar de ir lá, porque... Mas hoje, muitas e muitas vezes, quando tem algum problema de família entre eles, um problema de saúde, eles ligam: ô mano, ora por nós lá, eu sei que as tuas orações tem bastante efeito. Testemunha, né, irmãos? Então, persevera, irmãos. Não desagrada ao Senhor para agradar a homens. Aleluia. Pelo contrário, irmãos, agrada ao Senhor, e as pessoas vão entender que a tua fé, ela vem em primeiro lugar. Amém. Que Jesus é a autoridade máxima sobre a tua vida. E quem sabe, vendo o teu testemunho, muitos virão. Amém. Até mesmo aqueles que zombaram da tua fé, né, escarneceram da tua fé, talvez com o teu testemunho eles vão te aceitar a Cristo. Mas nunca esquecendo, irmãos, a autoridade e o poder e a glória é toda do Senhor. Aleluia. Nós somos apenas ferramentas, irmãos. Nós somos instrumentos na mão de Deus. A palavra do Senhor diz em João, se não me falha a memória, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Permaneceis em mim, vós sois os ramos. A palavra do Senhor diz que agora eu não vou achar o versículo, mas se alguém achar pode ler, que sem ele nada a gente pode fazer, irmãos. Tem um versículo desse capítulo que diz assim, que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente nada pode fazer, irmãos. Se alguém achar o versículo, sim.
Versículo 5 diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Obrigado. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sem o poder, a palavra do Senhor, nós não expulsaríamos demônios, nós não curaríamos em nome de Jesus. Nós não estaríamos aqui pregando esta palavra, seria em vão nós tocar esses instrumentos. Mas é para Deus. Amém, aleluia. É para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo assim, irmãos, que como sem Ele a gente nada pode fazer, com Ele a gente pode fazer todas as coisas. Aquilo que for do agrado da vontade dEle, Ele vai nos dar poder, autoridade. Sim, você vai adquirir poder e autoridade. Não pensa que você é um coitadinho na presença de Deus. Não, Deus não te chamou para ser um coitadinho na presença de Deus. Deus, Ele te chamou e te entregou autoridade nas tuas mãos. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre as hostes espirituais do mal. É isso que Deus entrega para nossas vidas. Quando a gente está com o coração na vontade do Senhor, com o nosso coração entendendo que Deus é maior nas nossas vidas. É poderoso. É por Ele que nós Aleluia. estamos aqui. É por Ele, irmãos. Tudo isso aqui é por Ele. Você está aqui sentado nesta cadeira, ouvindo esta palavra por Ele. Você não veio aqui para ver eu pregar. Você nem sabia que ia ser eu que ia pregar. Você veio aqui porque você queria ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Você veio aqui porque você sabe que Jesus, Ele tem a palavra da vida eterna, como foi cantado. É só Ele que tem, irmãos. É só o nosso Deus que tem a palavra. Você pode procurar em muitos lugares. Pode procurar em vários lugares. Mas esse vazio que talvez, você tenha no teu coração, somente Jesus pode preencher. Somente Ele tem esta autoridade, irmãos. Somente Jesus tem todo o poder. Não há nada, irmãos, que seja impossível para o nosso Senhor. Muitas vezes a gente pede, mas não ganha, porque aquilo não vai ser bênção para nossas vidas. Não que Deus não tenha poder de ouvir a tua oração, Deus não tenha ouvido. Talvez você pense assim: Deus não tenha ouvido a minha oração. Não, irmãos, Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele ouve. Sabe, muitas vezes Ele não atende porque não é. A gente pede errado. A palavra do Senhor nos ensina. Muitas vezes a gente pede errado. Mas não que o nosso Deus não tenha todo o poder para atender a nossas orações. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor é tremenda. A gente vê que a gente faz uma breve análise da vida que nós vivíamos por um período assim, um flash de lembranças, vamos dizer assim. A gente pode ver o poder de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, de onde Deus nos tirou? De uma vida de mentira, de uma vida de destruição, de um lar destruído por brigas, por ciúme, sem perspectiva em nada, casamento. E alguém vem e apresenta Cristo para nós, e você pensa assim: mas vou ter que deixar tudo aquilo que eu fazia. Sabe, irmãos, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na tua vida, começa a fazer uma faxina na tua vida, aqueles teus costumes, música, o que tu olha, tudo, irmãos. Deus, ele começa a tocar na tua vida. Isso é o poder de Deus, irmãos.
Muitas vezes a gente acha que Deus tem que descer e fazer pegar fogo. Isso é, né, irmãos? A gente tem que ver Deus também nas pequenas coisas, irmãos. Nas mudanças que Ele vai gerando no nosso coração. Aleluia. Nas pequenas mudanças ali, logo que tu conhece Cristo, Deus ele vai tirando, vai limpando a tua vida, conforme a palavra do Senhor, conforme a tua busca na palavra do Senhor. Só tem uma coisa que limpa a vida do ser humano, irmãos, e é a palavra do Senhor. Você não pode jejuar, pode orar, se você não se alimentar, se não tiver palavra, jejum e oração, você não vai perseverar. Tem que ter a palavra do Senhor. Tem que ter tudo. Palavra, jejum, oração. E aí Deus vai limpando, vai transformando, vai mudando aquilo que está errado, vai te mostrando aquilo que está errado. Sabe, irmãos, não precisa vir o pastor e apontar o dedo para ti, ó. O próprio Espírito Santo, irmãos, vai fazendo esta obra maravilhosa. O próprio Espírito Santo vai falando. Eu me lembro que logo que eu e a Marina viemos para Cristo, Deus tocava uma coisa no meu coração e já logo falava com ela, e quando um dos dois abria a boca eu falava, pai, eu senti a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa. Como se fosse uma espécie de uma confirmação, assim. Deus trabalhando na nossa vida, tirando coisas que nós fazíamos. Isso é o poder de Deus, irmãos. E esse é o maior milagre de Deus na nossa vida, né? Mudar uma pessoa. Eu conheci Jesus, eu tinha 22 anos. Eu falei 37. Ficando velho. Sabe, irmãos? Ainda novo, cheio de costume, cheio de mania. E ali Deus foi trabalhando a nossa vida, foi mudando, foi transformando. E cada dia vai transformando mais, né, irmãos? Porque a gente tem coisas para mudar todos os dias, ninguém é perfeito. É verdade. Todos os dias nós temos, irmãos, que lembrar que tudo que a gente tem, se a gente está aqui hoje, vestido com uma roupa bonita, eu creio que todo mundo tomou banho de mim. Tomou um banho, pode colocar uma roupa confortável, uma roupa bonita. É porque Deus proporcionou isso para nós, irmãos. Porque o Senhor Jesus proporcionou isso para nós. Quantos queriam estar aqui nessa noite e não podem? Estão acamados no hospital, estão atrás das grades muitas vezes, mesmo que arrependidos, mas estão lá porque fizeram alguma coisa errada, estão impedidos de estar na presença do Senhor. Mas nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes está quente, está frio, está chovendo. Hoje tem culto, está essa chuva, está quente. Estou cansado. Glorifica a Deus, irmãos. Sabe, uma vez eu reclamava que estava cansado. E todos sabem, né? A gente trabalha. E Deus fechou a porta, pastor. Fechou a porta e não tinha serviço. Não tinha nada de serviço. E, né, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus abra a porta, vamos interceder, vamos. E Deus falou comigo, irmãos. E eu disse para a Marina, eu disse para ela assim, olha, a gente comenta, né? Hoje foi puxado, foi cansado. Mas eu creio que ela vai confirmar nunca mais, irmãos. Depois daquilo, eu prometi para mim mesmo. Se o Espírito Santo falou comigo assim, não reclama quando eu estiver cansado. Porque se tu está cansado é porque tu teve um dia de trabalho, um dia de serviço. Sabe, irmãos, que parado, já ouviu aquela expressão que parado cansa mais? Muito mais, irmãos. Sabe, a gente tem que ser grato, irmãos. Estou cansado, não vou no culto. Vem, irmãos, vem agradecer. Se eu pedir para, não vou pedir, mas se eu pedir para levantar a mão, quantos aqui entraram? Às vezes parecia que tinha um caminhão nas costas. A gente sai daqui outra pessoa, irmãos.
e sai daqui renovado. Ah, mas que magia é essa? Não é magia, irmãos, é a presença de Deus. É a presença do Senhor. Muitas vezes a gente chega aqui triste, talvez ouviu alguma coisa no trabalho, na família, e Deus fala conosco aqui dentro e a gente sai renovado. Muitas vezes, irmãos, eu vou ser sincero para ti, muitas vezes eu pensei, vou ficar em casa hoje. Hoje não foi fácil. Passei por isso, passei por aquilo. Eu pensei assim, não, vou ir. Chegar aqui, irmãos, aquilo tudo sai do nosso coração. Deus, o Espírito Santo, Ele tira aquilo do nosso coração, alivia a nossa alma. Glória a Deus. E você volta para a tua casa pensando assim, ainda bem que eu vim no culto. Aleluia. Ainda bem que eu vim no culto. Imagina se não viesse. Então é isso, irmãos, reconhecer que Deus é a autoridade máxima sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre tudo que a gente tem, irmãos. Eu não sei o que você tem, mas Jesus é a autoridade máxima sobre tudo, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre os teus bens, sobre a tua vida espiritual. Jesus é tudo, irmãos. Não é só aqui dentro da igreja, é lá na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Jesus, Ele é tudo, irmãos. Glória a Deus. Jesus, Ele é tudo. A supremacia de Cristo, a autoridade máxima de Jesus, ela é em todas as nossas vidas, todas as coisas da nossa vida. Tudo que tu imagina, irmãos. Jesus tem autoridade e a gente tem que, como eu falei, o nosso Deus, Ele não invade. Nós temos que entregar nas mãos dele a nossa ansiedade, os nossos medos, nossas incertezas. Quem não tem, né, irmãos? Quem não teve medo de algo, quem não tem uma incerteza, quem não tem um problema? Todos nós temos problema. Uns problemas são maiores, outros nem tanto, mas o certo é que todos nós temos problemas. E Deus, Ele nos dá as condições para lutar, porque Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Busca dele, irmão. Se está difícil a luta, busca a força do Senhor. Deus, Ele vai deixar você lutar até onde você consegue. Aquilo que você consegue, é Ele que vai fazer. O impossível é para Deus, o possível é para nós. Muitas vezes tem pessoas que querem que Deus faça até o possível, né, pastor? Quer que Deus comece e termina. Não, irmãos. Começa. Busca. Quando você não tiver mais força, aí vai entrar o sobrenatural do Senhor. E aí você vai ver a potente mão do Senhor, a mão de poder do Senhor agindo sobre a tua vida. Amém, irmãos? Essas são as palavras que eu tinha em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra, meu Deus. Que palavra, né, irmãos? Jesus, Ele é tudo. Glória a Deus. O Apocalipse fala: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Como é bom quando a gente entende quem é Jesus. A nossa vida fica mais fácil, você sabia? Quando a gente compreende no nosso entendimento quem é Jesus, quem Ele é na nossa vida. Como o Marco falou desde o início, Ele já está lá presente. Aleluia. E hoje Ele está presente na igreja dele. A igreja do Senhor está se preparando para estar com Ele eternamente. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu quero te convidar a você a se colocar de pé neste momento. Eu não sei de que forma o Senhor, Ele falou contigo através desta palavra, dizendo para você que Ele é tudo, dizendo para você que Ele é soberano, que Ele é Deus onisciente, onipresente,
grandão, um Deus que pode fazer tudo, e muitas vezes nós ficamos andando para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Mas nessa noite eu quero convidar você a vir aqui receber oração. Você que precisa que o Senhor venha governar todas as áreas da tua vida. Você que precisa dizer para o Senhor: eu errei até agora, mas a partir de hoje eu quero tomar uma decisão de reconhecer que Tu és o meu Deus, que Tu pode tudo na minha vida. Eu convido a você a vir no altar e reconhecer que Ele é teu Deus, reconhecer que Ele pode tudo, que você está dizendo não dá mais. Eu convido a você a vir aqui receber a oração, você que está declarando que Deus Ele é tudo para você. De repente você está passando por alguma tribulação, algo muito forte que você diz: eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer: entrega para o Senhor nesta noite. Ele vai te dar sabedoria para você conseguir passar por o que você está passando, por essa tempestade, por essa prova, que muitas vezes você não consegue nem estar na casa do Senhor, que muitas vezes você perde sono, você fica chorando, triste, dizendo: Deus não me vê. Mas nessa noite o Paizinho diz: não, eu estou te vendo, tu é filho, tu é meu, te chamo você pelo meu nome. Em breve Jesus vem buscar a igreja dele. Em breve Jesus está a caminho para buscar a igreja dele. E eu te convido a você a vir aqui declarar que você precisa do Senhor para resistir os dias maus, os dias difíceis, reconhecendo que Ele é o Deus soberano. Nós chamamos